encontrar todos vocês aqui nas nossas atividades do Círculo. Para quem está chegando hoje, o Círculo de Reflexão, nesse momento, está na sua 37ª edição. A gente se encontra todos os meses, significa que é o nosso início de 4º ano de atuação, né? A gente se encontra todos os meses, num sábado pela manhã, para falar de temas que têm a ver com a existência judaica e as mais diversas interfaces. Vou pedir para as pessoas só lembrarem de fechar o microfone, que assim a gente consegue se escutar. Quem for falar, abre o microfone na hora que for falar. Combinado? E então, a gente, até março do ano passado, aliás, agora, daqui a pouquinho, se completa um ano que a gente tem feito atividades online. Até março do ano passado, os nossos encontros eram na Casa do Povo, e a gente segue conectado como uma atividade vinculada à Casa do Povo, né? E com esse sentimento importante de que é preciso que a gente tenha espaços em que a gente consiga se encontrar para falar entre pessoas de formações variadas, de faixas etárias variadas, de origens variadas, que vivem em lugares variados, que isso a gente também ganhou no online, né? Entre judeus e não judeus, sobre temas que têm a ver com questões que nos fazem pensar relativas aí a aspectos da existência judaica, de um lugar que a gente sempre saia aprendendo algo mais do que a gente sabia quando a gente chegou, e que a gente consiga ter espaço para falar dos mais diferentes pontos de vista também, né? Essa ideia de que aqui a gente se despe um pouco das nossas outras credenciais para escutar, para poder se posicionar, para poder trazer diferentes olhares em momentos que a gente tem muito essa sensação que é muito difícil conversar, né? Então, nesse nosso 37º Círculo de Reflexão, a gente tem o prazer de ter como convidado o Samuel, que daqui a pouquinho se apresenta, o Samuel Kilstein. Agora há pouco a gente conversava entre a gente e se dava conta de que o Samuel é um dos nossos mais frequentes participantes. Então a gente estava brincando aqui que ele é praticamente da equipe do Círculo, né? E a gente tem acompanhado muitas coisas aí enfim, das questões que ele vai se envolvendo, e mais recentemente até do trabalho que ele vem desenvolvendo de pesquisa, que nos veio esse sentimento que seria muito querido escutar como tem sido esse caminho, né? Qual é esses conhecimentos que ele vai trazendo para a gente a partir dessa sua pesquisa sobre um aspecto importante da imigração judaica para o Brasil, enfim. É uma moça falando? A moça é a Lília Starobinas. Eu sou uma das coordenadoras do Círculo, junto com a Suzana. É ela mesmo? Tá bom. O Gabriel e o Daniel Dueck. E eu peço novamente, então, a gente vai agora silenciar os microfones. A gente funciona da seguinte maneira: normalmente o nosso convidado tem entre 20 a 30 minutos de apresentação, né? E depois a gente abre para uma rodada de contribuições, questões, sempre tendo aí o espírito de que a gente faz a nossa participação de uma maneira que a gente consiga também dar espaço de participação para as outras pessoas que estão presentes. Então, depois da fala do Samuel, a gente abre inscrições, as pessoas ou pelo chat ou levantando a mão se inscrevem para trazer as suas contribuições ou as suas questões. Eu passo a palavra para o Samuel, e aí, em geral, ele mesmo faz a sua apresentação pessoal e trata do tema que a gente vai abordar hoje. Samuel, contigo. Liebe Freund, guten Morgen und gute Shabbos. Famir is a Vergnügen. Suzana, você não contratou tradução simultânea?
Ah, Eu pronto, achei que eu ia voltou. falar em Yiddish. Voltou. Vamos começar tudo de novo, então. Bom, já que não tem tradução simultânea, queridos, bom dia, bom sábado. E, para mim, é um prazer estar aqui entre vocês na Casa do Povo. Eu ia pedir uma coisa, Suzana, porque eu estou vendo que tem 29 participantes e eu estou vendo só 14. Tem forma de pedir para as pessoas que quiserem, né, evidente, abrirem a câmera, porque aí eu vejo as pessoas queridas. Com certeza. Então, Quem se sente confortável em abrir a câmera... Isso. Quem pode sentir confortável, para mim, é bem-vindo, porque é difícil falar para as paredes, né? Assim, não estou chamando vocês de paredes, é um monte de gente que eu gosto, mas tem mais gente que eu gostaria de ver, porque são pessoas queridas que eu acompanho. Então, quem quiser, é bem-vindo que abra a câmera para que a gente possa interagir melhor. Ok? Bom, o meu nome conhecido no círculo é Schmulig do Statel, né? Mas, na verdade, eu sou titular em Economia Política, né? E fui professor da Unicamp, da PUC também, e estou acostumado a fazer pesquisa acadêmica e apresentar academicamente também em congresso. Mas eu nunca apresentei nada pessoal como eu estou apresentando agora. Eu me sinto debruçado sobre um microscópio e na lâmina quem está sou eu mesmo. Bom, essa é a minha primeira apresentação e para mim apresentação do Retourné e do material pessoal. E para mim é uma honra estar nesse palco da Casa do Povo e falar para o público da Casa do Povo. Bom, eu vou começar delimitando o texto, né? O nome do texto eu estou pronunciando como retournés, uma pronúncia abrasileirada ou afrancesada, mas o termo é conhecido em inglês como retournis, de return, retournis. Ele foi as pessoas que são retournés são chamadas de retournis em todos os idiomas, mesmo sendo o termo em inglês, tá? Bom, a delimitação do tema. Os sobreviventes do Holocausto que migraram para o Brasil de 45 a 49, eles são estimados em mais de 18 mil. As melhores estimativas que nós temos é do Jeffrey Lesser, que dá 4 mil judeus sobreviventes do Holocausto que aportaram no Brasil só em 2 anos, 46, 47, e do René Decol, que é o nosso demógrafo, historiador, etc., conhecido e prestigiado, que estima que durante a década de 50, ou seja, de 50 a 59, o Brasil recebeu 10 mil imigrantes. Não, desculpe, 15 mil imigrantes. São mais de 18 mil imigrantes que chegaram para o Brasil. Ainda delimitando o tema, esses, então, mais de 18 mil imigrantes sobreviventes do Holocausto que ancoraram no Brasil, são 3 rotas que eles usam, que se usaram, 3 rotas principais. A primeira rota é sobreviventes judeus da Europa que vieram diretamente para o Brasil. Tá? Essa rota, a maior leva dessa rota, ela chegou no Brasil entre 45 e 54. Mas continuaram chegando, mas a maior rota chegou assim. A segunda rota é uma rota que passa pela América do Sul, principalmente pela Bolívia. O sobrevivente europeu foi para a Bolívia ou outro país da América Latina e depois chegou ao Brasil. Isso porque o Brasil, de 37 até basicamente 51, dificultava ou impedia a imigração de judeus. Pela Lei 1127, é uma circular secreta, que ela foi começar a ser relaxada oficialmente
ela foi lá em 53, em agosto de 53, ela é totalmente relaxada, que é quando começa a grande leva da terceira rota, que é a rota de judeus da Europa que imigraram para Israel, de Israel voltaram para a Europa para seguir para os Estados Unidos ou Canadá, para a América do Norte, então. E essa rota, que é Europa, Israel, novamente Europa, e depois Brasil, ela chega em 53, 54, que é o objeto da nossa apresentação, da nossa pesquisa, da minha pesquisa, que é exatamente os returnês. E o nome returnês, no caso, é porque eles voltaram para a Europa. Mas eles não voltaram para a Europa para vir para o Brasil. Eles voltaram para a Europa para ir para os Estados Unidos. E acabaram ancorando no Brasil. E essa é a história dos returnês. Eu não vou repetir o texto na minha apresentação. Eu vou apresentar o texto, não é exatamente igual o texto, tá? Então, eu vou pegar alguns pontos do texto. Eu me confundi um pouquinho. A terceira rota, ela tem subdivisões. Uma delas, que é a mais importante, que nos interessa, que é a do returnê. Além disso, tem uma rota que é direto Israel-Brasil. Então, é Europa, Israel, Israel-Brasil. Não passa pela Europa. Essa, ela é principalmente depois de 53. De 53, 54, quando estoura essa questão internacional, que é a questão dos returnês, que eu vou apresentar. E tem aquela rota da Bolívia, que eu falei, também tem uma rota a mais comprida, que é assim: Europa, Israel, Bolívia, Brasil. É a rota alongada. Então, são judeus que saíram da Europa, imigraram, fizeram aliar para Israel, saíram de Israel e não podendo chegar nos Estados Unidos, foram para a Bolívia ou outro país da América do Sul e depois vieram para o Brasil. Tá? Bom, então, essa é a limitação do... Nós vamos trabalhar com a questão da rota Europa, Israel, Europa novamente, e como um ponto de chegada para as Américas, né, do Norte, no caso, e que acabaram ancorando no Brasil. Tá? A motivação, dada a delimitação do tema, a motivação que me levou a trabalhar com esse tema. Há 10 anos eu trabalho em cima das memórias dos meus pais e da família. Tá? Esse trabalho ele é basicamente de interesse familiar e pessoal. Né? Ele não é de interesse geral, porque ele tem muita árvore genealógica, muita foto, é alguma coisa particular que quem está interessado é a família mesmo. Em todo caso, ele está disponível no site da Jewish Gem, a Jewish Genealogy, e tem uma seção que é Itzkobut Project, são cidades, mais cidades, né, homenageando, honrando, de alguma forma, a sua comunidade perdida na Europa. Tá? Bom, daí eu fazia a pesquisa do meu pai, da família, dos meus pais, e em dezembro do ano passado, 1920, então, dezembro, eu fiz, para homenagear os amigos dos meus pais, eu fiz um breve histórico de todas as famílias que me envolveram, que me acompanharam desde criança. E aí eu levantei e distribuí isso para os descendentes, porque só tem uma pessoa que sobrevivente ainda. Meu pai foi embora, minha mãe foi embora, e os amigos do meu pai também acompanharam ele. Estão todos tomando schnapps no céu. Mas eu fiz isso aí. E quando eu pesquisei a família, eu me dei conta que todos os amigos do meu pai, todos, eram do grupo que fizeram a rota Europa-Israel, Europa-Israel-Brasil. Só tinha um que fez a rota direta. Ok? Bom, então essa é aí, quando eu percebi que todos faziam isso, eu falei, bom, mas então é muita gente.
Aí eu comecei a estudar, então, o grupo todo de imigrantes, judeus, imigrantes do Holocausto, que sofreram o Holocausto, sobreviventes do Holocausto, que foram para Israel e vieram parar no Brasil. Então, essa é a motivação. A história oficial que nos acompanha. Desde que eu comecei a escrever Memórias do meu pai, eu me dei conta que a minha imigração, né, e a dos amigos do meu pai, ela não era, ela era extraoficial. Ela não tem registro histórico entre as entidades, as instituições e entre os historiadores brasileiros quando trata a imigração judaica. Por algum motivo, a própria CONIB, ela, no histórico de imigração, ela passa diretamente da imigração dos judeus alemães fugindo da ascensão do nazismo, ou seja, na década de 30, ela passa daí direto para a geração, para a imigração de 56 dos húngaros e principalmente egípcios. Então, existe um lapso. Os judeus sobreviventes, embora sejam estimados em mais de 18 mil, eles foram abduzidos da história oficial entre os judeus. Tá? Não sei exatamente o motivo. Para você ter mais uma referência, o Brasil tem um memorial, está em São Paulo, o Memorial da Imigração Judaica, e numa publicação recente do memorial, por conta de uma exposição, eu vou ler, assim, após, isso está dentro da publicação do Memorial da Imigração, né? onde nós devíamos estar. Né? Eu estou me considerando parte dos imigrantes. Né? Eu vou ler entre aspas. Tá? Após 1945, o Brasil recebeu algumas dezenas de sobreviventes judeus do Holocausto e de refugiados de uma Europa destruída. Dezenas. Os 18 mil, os mais de 18 mil judeus sobreviventes que ancoraram no Brasil foram reduzidos a dezenas. Evidentemente, eu fiquei meio chocado com essa questão. Aí, assim, eu tentei sensibilizar alguns historiadores e entidades. Eu procurei acusando, dizendo, olha, tem uma lacuna na história da migração, mas eu não tive sucesso algum. Então, não me restou outra alternativa senão arregaçar as minhas mangas e passar a recolher as fichas dos imigrantes que tinham sido desaparecidos. Eles sobreviveram ao Holocausto, mas eles desapareceram na historiografia brasileira, o que, para mim, é um crime, sendo filhos de sobreviventes. Tá? Bom, e aí, logo que comecei a levantar as fichas dessa imigração, logo comecei a levantar a ficha, eu me deparei com um livro que saiu ano passado, do Ori Eudai, em que trata dos returnês. E aí eu me vi descrito na história. Eu fiquei história. Eu vou ler teve o Ori Eudai, o livro dele, que chama Living Sion, Abandonando Sion, que trata dos returnês, de alguma forma, ele aponta um escândalo internacional que é a prisão de 67 homens numa sinagoga em Munique e que esse escândalo internacional ele descreve uma sinagoga onde estão alojados 150 pessoas, entre as quais 50 crianças, ou seja, eu e mais 49, 5 das quais doentes, eu e mais 4. Eu fui parar no hospital em Munique com crise de bronquite. E, de repente, eu vi que eu estava sendo sujeito, eu que normalmente faço história, faço pesquisas, eu estava sendo sujeito de pesquisas, objeto da pesquisa alheia. E aí eu vi a descrição que ele fazia da sinagoga onde eu estava alojado. E a descrição é assim, uma coisa assim de fim de mundo.
A descrição que ele usa de fim imundo. Ele usou, o Yehudai, ele usou as notícias de Israel, que saíram em Israel nos jornais e que saíram na Alemanha, para descrever. Só que essas notícias eram fake news. Elas foram produzidas, as notícias, na época, para parar o êxodo dos israelenses que estavam fugindo de Israel, abandonando Israel, fazendo uma aliança avessas, sendo considerados traidores da pátria israelense, e estavam voltando para a Europa, o país que onde o mundo dos judeus tinha acabado na Europa, principalmente na Polônia. Então, esses judeus estão voltando para a Alemanha, que são os nossos carrascos, abandonando a Terra Prometida, né? E aí, a descrição que ele estava usando da sinagoga, ele falava assim, cozinhas improvisadas, banheiros insuficientes, compartilhados. Por acaso, essa descrição que ele fez, e eu sabia disso, era a descrição da minha casa. Eu morava num cômodo, com banheiro compartilhado, com cozinha. Quer dizer, a pobreza que ele estava descrevendo era a pobreza que a gente vivia em Israel 5 anos depois de estar morando em Israel. E o que a imprensa, o Yehudai estava veiculando eram as notícias da empresa que estavam sendo usadas para estancar o êxodo. Bom, no texto todo eu vou descrevendo eu consegui levantar listar 838 imigrantes. É parte só deles, tá? E eu anoto isso. São 838 imigrantes que chegaram em 53, 54. São listas incompletas. Mas eu tenho a ficha deles, as fotos deles, das crianças, etc. Né? E, evidentemente, para mim, eu não tenho distanciamento algum. Eu sempre fui pesquisador, mas eu sempre pesquisei, nunca pesquisei a mim mesmo. Eu me sinto pesquisando a mim mesmo. É uma coisa, é uma catarse para mim. Tá? Eu vou finalizar levantando alguns pontos altos dessa minha catarse. Tá? Eu tive, durante a minha pesquisa de familiares, que eu comecei a recolher quando eu escrevi a história do meu pai, eu tive na Alemanha, e uma das vezes que eu tive em Munique, no centro de Munique, tem uma sinagoga que é museu também. E a exposição do museu acoplado à sinagoga, que é um monumento aos judeus da Baviera, a exposição era de participação dos judeus na Primeira Guerra Mundial. Então, é para dizer que os judeus são bons alemães. Eles participaram ao lado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e valorizava quantos foram, o que fizeram, quais são os heróis, etc. Né? De alguma forma, isso faz parte do filme do Chaplin, né? Do ditador, que pega o Hitler e pega o judeu que participou da Primeira Guerra Mundial. Eu acho essa valorização um horror. Para mim, é muito mais digno de condecoração o pacifismo judeu. E o Nietzsche e a Hannah Arendt valorizam isso. Eu tenho 25 minutos, né? Estou fechando já. Tá. Assim, no meu texto, nesse texto Retourné, foi a primeira vez, depois de 10 anos de trabalhar, que eu consegui pôr no papel uma coisa que é um lugar comum, né? Que os judeus caminharam para o abate feito ovelhas, né? Feito para o matadouro, né? Isso aí é um lugar comum, está em todo lugar, não é isso? Mas para mim não é isso. Para mim é meu avô, meus tios, que são chamados do quê? De passivos, né? Então, esses judeus, além de ser meu avô, né? Vamos pegar assim, além de ter sido exterminado, ele é culpado de ter sido passivo, de não ter lutado pela vida. Para mim, funciona dessa forma, né? Então, assim, para mim é como se a gente tivesse disposto a acabar o trabalho do Hitler. O Hitler tentou acabar com a cultura judaica da Europa. Se você... E a cultura deles era essa pacífica. Essa
cultura pacífica que o Sartre diz que é a grandeza, é o orgulho do ser judeu. Então, nós estamos enterrando essa cultura passiva. Tá. A outra... Samuel, fica tranquila, entre 20 e 30, você tem mais... Não, mas eu não vou nem usar toda. Tá, não, mas você está bem de tempo, sossega aí. Tranquilizando, tá? A segunda questão, além dessa questão de refazer essa questão de que, pô, mas os meus avós são culpados de terem sido caminhado pacificamente, o único povo que não caminhou pacificamente foi o russo, primeiro. Todos os outros países europeus que tinham exércitos constituídos, né, também subordinaram ao Hitler, aos nazistas. Tá? Bom, quanto a... uma segunda questão chave para mim, que está escrito no texto Retourner, e que foi, para mim, pôr no papel, foi assim, o máximo. Né? Eu vou ler isso aí, é mais fácil para mim. Tá? Está no texto. E vale lembrar, todos aqueles que sobreviveram ao campo de trabalho forçado e de concentração na Alemanha nazista são considerados, aí vem a parte, são considerados heróis não porque lutaram, mas, pelo contrário, porque, munidos de uma força descomunal, se submeteram aos desmandos, à violência, à humilhação e, depois do aviltamento sofrido, ainda se transformaram em verdadeiros militantes da vida. Então, os heróis são aqueles bananas, né? Covardes, né? Que não têm dignidade, que não se defendem. É essa a ideia. Eu estou, então, dizendo assim, nós somos os heróis. Quando eu digo nós, é meu pai, não é isso? Porque a gente aguentou. Tá? Além de filho de imigrantes, eu tive envolvimento político, fui preso político na ditadura militar brasileira. E eu ouvi várias vezes meus investigadores apontando para mim, dizendo que parecia que eu gostava de ser humilhado. Né? Eu aprendi isso com meu pai. A me sentir humilhado e conseguir manter meu equilíbrio emocional. Bom, a última questão que eu queria levantar é a questão palestina. E eu não tô me referindo a Israel, em que a direita está hoje no poder. Eu estou me referindo a Israel na formação de estados, em que quem dominava era a esquerda. Tá? E aí eu vou ler o que está no meu texto, assim, ó. Para os judeus europeus sobreviventes alojados nos campos refugiados da Alemanha, Áustria e Itália, a Palestina era seu sonho, o lar judeu, sua terra, a terra prometida, de onde ninguém poderia exterminá-los, e de onde ninguém podia enxotá-los. Né? Aí, segundo, o sonho dos judeus se transformou no pesadelo dos palestinos, né? Que é a Al-Nakba, a catástrofe. Enquanto os judeus deixavam os campos de refugiados da Europa, os palestinos deixavam suas casas para se aglomerarem nos campos de refugiados da Cisjordânia, em Gaza e ao longo das fronteiras com países vizinhos. Bom, eu acho que eu acabei. Eu queria só, Lília, Suzana, registrar a presença de Anita Kohn, que é filha e nora filha e nora dos fundadores da Casa do Povo. Obrigado. Danke. Obrigada, Samuel. Foi, né? Acho que essa é a ideia, né? Que a gente tem uma apresentação inicial e a gente tem muito esse sentimento que muitas coisas da nossa conversa trazem depois as outras coisas também que estão no texto. Eu li o texto do Samuel e sei que tem outras coisas ainda para a gente ir trazendo das nossas questões e comentários que provavelmente vão aparecer nas próximas falas dele, né? Temos já alguém que queira começar com alguma pergunta, algum comentário? Eu estou bem achando bonita essa diversidade que a gente tem hoje. Estou chamando de diversidade a presença, né? Tanto de pessoas que
são frequentes no círculo em muitos momentos, e de pessoas que estão, talvez, com a gente pela primeira vez, pessoas próximas da Casa do Povo e que frequentam algumas outras atividades da Casa do Povo, ou mesmo da escola, né? Foram do Schollen, e então é um prazer a gente estar nesse grupo, enfim, hoje com essas conversas também, né? Lilian, Fica, posso querido. falar uma... Eu falei da Anitta Com, eu só consigo ver quem está na tela. Eu queria registrar a presença, infelizmente não física, é física também, né? Porque de alguma forma, mas é virtual, da Shoshana Rapaport. A Shoshana Rapaport é filha do Rapaport, que é um escritor yiddish importante dentro da... que escreve em yiddish e que imigrou para o Brasil. E, por acaso, ele estava comigo na sinagoga. Eu tinha 2 anos, a Shoshana tinha 3. Ela já era muito mais velha que eu, tinha 50% a mais de idade que eu. Hoje nós estamos mais pertinho de idade. Mas, na época, ela tinha 50% a mais, e a gente brincava na sinagoga, correndo na sinagoga, nesse inferno que é descrito na sinagoga, e nós também pegamos o mesmo navio, nós estamos também irmãos de navio. E mais, eu só conheci a Shoshana agora, há 2 meses atrás. Porque quando eu comecei a pesquisar a minha história, eu achei a Shoshana. Da mesma forma, eu acho que a Rivka também está aí. A Rivka foi minha amiga de escola e eu nunca soube que ela tinha o mesmo passado. O passado dela me condenava a mim e a ela juntos. É isso. Obrigado. Gente, a gente já tem 2 perguntas. A primeira é da Lúcia Sherman. Se você quiser começar, Lúcia, daí depois eu vou chamar o André Dweck. Vocês me ouvem? Eu tive que mudar de lugar, porque no outro lugar estava muito instável a internet. Vocês me ouvem? Sim, muito bem. Ah, tá. Não, eu queria, na verdade, é mais um comentário. Eu lembro quando o Samuel chegou lá no extinto Arquivo Histórico Judaico e me perguntou das imigrações e tal, e aí eu, obviamente, falei o convencional. Ele ficou revoltado, falou, mas como? E os green? Eu lembro que ele falou. Eu falei, realmente, é uma pesquisa para ser feita, é um trabalho absolutamente inédito e tal. E eu lembro que na época você não quer fazer? Eu falei, não, eu já tenho alguns dos outros projetos e tal. E assim, aí para minha felicidade completa, realmente ele está fazendo. Então, assim, na verdade, não consta agora, mas eu acho que à medida que você for aprofundando e assim, arrumando elementos para essa pesquisa, com certeza, daqui uns 2, 3 anos, vai constar na página da Conib e mérito tudo seu, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa... Eu fico muito feliz de ver isso, e é isso mesmo, a gente está construindo e preenchendo essas lacunas ao longo do tempo, e é o trabalho que a gente tem que fazer mesmo. Eu acho muito interessante. Eu conheço uma família que veio de Israel, acho que em 53, eles eram da Romênia, passaram, acho que a guerra na Romênia, foram para Israel e depois, em 53, vieram para o Brasil. A família Halpen, eu não sei se é do seu grupo, aí fica isso de pergunta. Obrigada. Samuel, quer comentar? Passamos para a próxima. Na verdade, a Lúcia não me perguntou nada, né? Ela só me relatou, eu fico muito feliz, porque, de fato, ela relatou o meu choque. Foi a primeira vez que eu vi no arquivo, eu participava de 2 grupos de Yiddish no arquivo, e, por acaso, a Lúcia fazia exposições, acho que em escolas, etc., e eu peguei o texto dela, e quando eu vi que eu não estava lá, eu fiquei, mas e onde é que eu estou? E todos os 18 mil estão, né? E é isso que ela escreveu, eu fiquei revoltado. Isso é uma constante. O grupo de história oral da casa do Museu Judaico, que era do arquivo, ele publicou a primeira imigração do começo do século XX, a imigração dos judeus alemães, e depois partiu para os egípcios.
E eu fui falar com um grupo de história oral. Mas por que vocês pularam? Eles têm isso gravado. Por que vocês pularam os... Ela falou, não, aqui não tem financiamento, não sei o quê. Acho que eles estão esperando que eu financie eles, não sei. Bom, aí depois... Mas isso continuou. Porque, assim, a Xoxana está aí, não é isso? A Xoxana está aí. Aquela que é minha irmã de sinagoga e de navio, que veio junto comigo, a família dela, e o pai dela, no memorial, tem uma homenagem ao pai dela. Eles omitiram a presença dele em Israel. Ele é um herói, o Chaim Rapaport. Ele participou da Brigada Internacional Polonesa Judia na Espanha. Ele esteve na Espanha. Depois da Espanha, ele tem é uma história mais comprida, eu vou resumir. Ele foi para Israel, junto com minha família, de alguma forma, estava na mesma sinagoga que eu, e depois veio para o Brasil. Lá, essa história que ele passou para o Brasil, eles somem com ela. É uma coisa sistemática, não é só um número. Eles fazem questão de sumir, apaga a participação. É como assim, esses judeus que passaram para Israel e vieram para o Brasil são os traidores. A gente não quer mencioná-los. Então, sai da Espanha, vai para a Segunda Guerra Mundial e vem para o Brasil direto. Ninguém quer o passado da gente. Desculpa a minha emoção. Obrigada, Samuel. Bom, vamos para o André, do EC agora, e depois eu vou chamar a Xoxana. André? Tá dando para ouvir, né? Então, Samuel, interessante, porque o meu filho Daniel conversou comigo ontem, me lembrando que tinha esse encontro do círculo, dizendo que seria muito interessante os imigrantes que foram para Israel e não se adaptaram. Curioso que na hora que ele falou rapidamente assim por cima, eu estava pensando naqueles que aqui do Brasil foram para Israel e não se adaptaram, enfim, acabei fazendo uma confusão, mas eu entendo agora que são sobreviventes e foram para Israel naquela época que não se adaptaram e saíram de Israel e vieram para cá, por exemplo. Você falou, achei curioso, seria um membro da sua família que não teria ido, ele teria vindo diretamente para cá, se eu não me engano. E é muito curioso, porque eu nasci no Cairo, no Egito. Em 54, vim aqui com 7 anos e meio. E é curioso que na minha família, por exemplo, a gente não foi. Muitos dos que vieram do Cairo, do Egito, não foram para Israel. Meu pai, por exemplo, nunca foi para Israel. A gente veio diretamente para cá. Então, queria saber, quer dizer, na sua pesquisa, assim como esse membro da sua família, os que do Egito, muitos que não foram para Israel vieram diretamente para cá, e eventualmente alguns que vindo para cá depois foram para Israel, talvez não se adaptassem lá, não sei. Acho que minha fala ficou um pouco confusa, mas vejo o que você pesca dela e o que você poderia comentar a respeito. Peço desculpas também pela minha emoção. Respondo? Posso responder? Pode sim, vai em frente. Eu queria, para poder responder o André, o que levou os judeus sobreviventes do Holocausto que foram para Israel a sair de Israel? O mais comum que tem registrado é o seguinte: a minha mulher não se adaptou ao clima. Entendeu? Essa é a fala comum. Evidentemente, você não vai discutir isso, né? Ninguém vai discutir. Sua mulher não se adaptou ao clima? Tipo, eu não vou falar palavrão, tá? Bom? Porque não pega bem, né? Mas você entendeu a jogada, né? Minha mulher não se adaptou ao clima, não tem resposta, né? É como se você não gosta de verde, não gosta, não vou discutir isso. Bom, o segundo ponto é a questão econômica, tá? Então, meus pais, né, a gente morava em Yafo, numa casa ocupada de árabes, que a gente não tinha propriedade, mas tinha posse,
vivendo em condições miseráveis, não é isso? E a gente, então, isso é muito falado, as condições econômicas, a pobreza, e não era só a pobreza, a falta de alternativas de sair dessa pobreza. Tá? Agora, o terceiro ponto, e que eu sei pelo meu pai, é um tabu. É a questão de não se adaptar, em termos culturais, a oprimir os palestinos. Esse ponto não existe em lugar algum. Você teria que fazer uma pesquisa, bom, ele já se foi embora, né? Quer dizer, resta muito poucos. É isso? Para levantar o ponto de judeus sobreviventes não quererem participar de um país que oprimisse povos. Né? A gente tem registros da Segunda Guerra Mundial de pessoas que se vangloriavam, judeus, né, de não estarem sendo carrascos. Então, se submeter ao comportamento israelense e de alguma forma, oprimir palestinos é uma coisa que não é falada. Mas, para mim, é uma das coisas básicas. Eu não vou usar essas descrições com meu pai, que são coisas particulares, é isso? Ele descrevendo o mal-estar dele em viver num país que oprime cidadãos. Você perguntou, desculpe, André, Suzana, me ajuda aqui, que tem uma pergunta básica que eu tenho que responder. O André falou sobre, eu acho que a condição, também comentar um pouco sobre os egípcios, né? Não é, André? Tem essa impressão. Os judeus do Egito é aqueles que estão na história, tem livro, foi recolhido o material. Eu não pesquisei isso. Tá? Eu também não pesquisei os judeus que foram para a Bolívia e para outros países da América Latina. Eu não pesquisei isso. É muito difícil com as fichas, porque esses bolivianos, argentinos, uruguaios, eles entram e saem do Brasil com vistos temporários e, numa das vezes, eles ficam. Agora, depois de 53, eles conseguem vistos melhores. Né? Eu cito um dos bolivianos, que é uma pessoa ilustre, porque tem uma fundação no nome dele, que é o Samuel Klein, que é amigo do meu pai, né? E o Samuel, o dono da Casa da Bahia, que é um desses... O dono da Casa da Bahia foi da Europa para a Bolívia e da Bolívia para cá. Aí tem... Eu não mencionei Munique, mencionei Munique do museu, né? Mas tudo que acontece com os retourneuses, o palco é Munique. Exatamente o Feuerwald. O campo de... O Displaced Person Camp. É o campo de refugiados de Feuerwald, que fica na região de Munique. Eu não sei, André, eu não pesquisei nada dos egípcios. Eu tenho um vizinho que é egípcio, a Suzana é capaz de responder mais, porque ela é sefaradi, eu não conheço. Minha família é do Egito também. Eu tenho a impressão que Israel era uma segunda opção, né, André? Não é? Assim, muita gente foi para outros lugares, para a França, para o Brasil, e Israel era uma segunda opção. Até por conta da condição do país na época, né? Mas, enfim, vamos lá. Talvez, só ainda, por Samuel, se fosse possível, pessoas que não foram direto para Israel, né? Sobreviventes do Holocausto, eventualmente foram para outro país, foram para Israel e não se adaptaram. Não sei se isso fez parte da pesquisa, mas vou encerrar porque tem mais gente querendo perguntar. Na verdade, assim, então, quer dizer, sobreviventes foram para Israel, não se adaptaram, mas a minha dúvida seria, sobreviventes foram para outro país, depois foram para Israel e não se adaptaram. A gente sabe de muita gente que veio para cá e está indo para Israel. Eventualmente não se adaptaram nessa segunda etapa. Enfim, vou encerrar e deixar espaço rapidamente, André. Não, eu acho, não fiz isso, tá? Mas eu acho que não é significativo imigrantes do Holocausto que foram para o Egito, depois para Israel, depois para o Brasil. Não tem essa questão. Então, o meu objeto são sobreviventes do Holocausto europeus, sobreviventes do Holocausto, que foram para Israel e vieram para o Brasil. Eles não passaram para o Egito, nenhum deles passou para o Egito, né? A questão dos egípcios é outra. E essa é... Veja, os judeus que saíram do Egito e vieram para o Brasil são bem-vindos. Os judeus que saíram da Europa e vieram para o Brasil são bem-vindos. Os judeus que saíram da Europa, foram para a Bolívia e depois para o Brasil, são bem-vindos.
os judeus sobreviventes que foram para Israel e quiseram vir e vieram para o Brasil eram mal-vindos. No meu texto, que eu falei que a apresentação não é o texto, no meu texto é quase vergonhoso, tá? Mas eles são considerados... O pai da Shoshana é considerado um traidor, entendeu? Ele luta. E aí meu pai disse assim, nós somos sobreviventes, sofremos, todos os sobreviventes da Europa e da Bolívia sofreram. Além disso, nós construímos, matamos um monte de árabes, né, do Negev até a Galileia, ou da Galileia até o Negev, construímos lá judeus e quisemos sair dessa situação e somos considerados traidores. Isso está no texto. Não, e a recepção é vergonhoso ler, eu recolhi as notícias da época, como é que os judeus, esses traidores, foram recebidos aqui no Brasil. E a polêmica causada na época. Isso está no texto, acho que não é uma questão de levantar aqui agora. Obrigado. Obrigada, gente. A Shoshana. Isso mas é comportamento contorcionismo, já viste? Oi. Dá para ouvir, né? Estamos te ouvindo. Eu não tenho muita pergunta, porque minha história é praticamente a história que o Samuel conta. Foi para mim maravilhoso fazer essa integração, porque eu nunca fiz pesquisa e, de repente, ele junta as peças e faz um painel do meu passado que, para mim, foi muito, muito legal. Isso que ele fala em relação aos pais, considerar que eles são heróis, não porque lutaram, mas porque sobreviveram, porque se mantiveram vivos no meio daquele holocausto todo. Isso, para mim, é uma coisa muito legal, porque durante muitos anos eu via o meu passado, eu tentava evitar o meu passado. Inclusive, eu me casei com um não-judeu, que é o Luiz, que está aqui do lado, e me afastei da colônia judaica, mesmo porque eu não tenho muita identidade com a colônia judaica que está aí. A Casa do Povo, eu acho que é uma exceção. Inclusive, a minha filha, Juliana, que está aqui, está reconhecendo um monte de amigos dos Schleppers, que ela está participando aí de um novo perfil aí de comunidade, de um perfil diferente de comunidade judaica, que não é a hebraica, que vota no Bolsonaro. Eu vou muito nas cerimônias da hebraica, porque eu sou meu genro, eu sou cunhada do Gerson Hershkovich, que canta na hebraica, e aqui em casa a gente é fã dele, então todas as cerimônias, e nas cerimônias são convidados todos os políticos conservadores, né? Então, bem, nem sei por que eu acabei falando isso, mas eu queria só reforçar que, como foi por acaso, e foi maravilhoso eu encontrar o Samuel e descobrir que a gente teve uma trajetória muito parecida. Ficamos hospedados ali na sinagoga, que eu tenho lembrança de ficar deitada no chão, e depois imigramos para o Brasil no mesmo navio.
o que eu sei da imigração para Israel, meus pais são poloneses e tiveram a família praticamente destruída. Meu pai teve a família destruída no Holocausto. A minha mãe não teve toda a família destruída porque ela tinha duas irmãs que tinham imigrado para Israel com o movimento dos Halutzim. E foram essas duas irmãs que eu acho que amenizaram um pouquinho a nossa estadia lá, porque nós éramos em duas, eu e a minha irmã. Eu fiquei com uma irmã, a minha irmã ficou com a outra irmã da minha mãe, e eles ficaram lutando pela sobrevivência. Mas eu acho que foi questões econômicas mesmo. Eu acho que eles lutaram por uns 3, 4 anos e não tinham perspectiva, meu pai não tinha perspectiva. E eu lembro, na minha infância, a família que ficou em Israel ficou de mal da gente, realmente rompeu relações com a gente, por essa questão da traição, né, da gente ter abandonado a construção de Israel. A gente acabou fazendo as pazes com a família, meus pais acabaram fazendo as pazes com a família, que eram descendentes dessas duas irmãs que migraram para Israel no movimento dos Halutzim, com a gente já adulta. A gente já perto dos 20 anos, eles ficaram de mal. Mas é isso, eu só queria dar parabéns para o Samuel por esse trabalho, e isso integra, né, a nossa história de imigrantes também, né? Eu não sou a geração nascida aqui, né? Nem eu, nem o Samuel, nós somos ainda a geração de imigrantes com muitas dificuldades. Eu lembro que, apesar de todas essas dificuldades, a colônia judaica ela tem um sistema de suporte que é fenomenal, né? Com toda a dificuldade que a gente teve nesses primeiros anos aqui de Brasil, minha irmã e eu, a gente ficou internada no lar da CIP. Nós ficamos alguns anos lá. O que, para mim, era motivo de muita tristeza, né? Uma criança com família, ir para uma instituição, para o internato, é triste, né? Ficar separada dos pais, com todas essas circunstâncias, e sem saber a língua direito, mas é uma instituição que deu suporte, né? Até eles conseguirem se erguer, né? Eu vejo, por exemplo, os imigrantes atuais bolivianos, por exemplo, né? Que vêm para São Paulo e tentam se virar na periferia da cidade de São Paulo, com essas oficinas de costura, com os filhos ali nas pernas, né? E naquela época, a par disso que o Samuel falou, né, de serem considerados traidores, mas a par disso tinha uma estrutura de ajuda, de suporte para esses imigrantes, que muitos imigrantes eu vejo que não têm. É isso, Samuel. Obrigada. Um beijo, meu irmãozinho caçula.
Samuel, você quer comentar alguma coisa ou seguimos com Não, a linha? só agradecer a minha irmã mais velha, né, na verdade. E lembrando, eu conheci a Xoxana há 2 meses. Quer dizer, eu tinha convivido com ela bastante, mas nós perdemos contato, só reatamos nessa era pandêmica. Só. Nós temos um amigo em comum, o Hélio Goldenstein. Achei até que ele pudesse estar aqui hoje, né? Ele foi meu colega de faculdade e é amigo do Samuel. E aí, ele sabendo que o Samuel estava fazendo esse trabalho e sabendo que eu tinha uma história um pouco parecida, né? Ele falou: você não quer entrar em contato com o Samuel? Vocês têm uma história parecida, entramos em contato. O Samuel me mostrou o trabalho que ele estava fazendo e eu quase desmaiei, quase eu caí de costas quando, na lista dos passageiros do Claude Bernard, que é o navio que ele veio para o Brasil, naquela lista, uns 2, 3 nomes depois, está o nome da minha família. Então, ganhar um irmãozinho caçula nessa altura do campeonato é bem legal. Se não fosse a pandemia, a gente já estava comemorando ao vivo e a cores por aí. Estamos comemorando assim mesmo. Eu só lembrar, o Hélio, que é o amigo comum, é o filho da Léa Goldenstein, que é a geógrafa, eu vou falar baixo agora, comunista. É a geógrafa comunista da USP. A Léa é uma instituição na coletividade judaica. Que legal, gente. Legal ouvir a conversa de vocês. A Lilian. Obrigada, Su. Eu acho que é muito interessante, né? Como a gente fala de história da imigração, ela é um tema que nos evoca muitas coisas, né? Eu acho que evoca esse lado emotivo, que a gente está falando das histórias pessoais, e evoca, eu acho que os sentidos também da gente pensar que é a história da imigração, né? Enfim, eu coordeno o círculo dessas atividades da Casa do Povo. No meu trabalho do dia a dia, eu sou professora de história e aí acabo lidando muito com vários pensamentos sobre o que é estudar história, que quer construir história, escrever história, né? Até o ano passado a gente fez um trabalho bem importante, acho que com os alunos do primeiro ano da escola onde eu trabalho, porque muitas vezes a história da migração acaba tendo uma tendência que às vezes é uma tendência de glorificante, né? E aqui eu acho que a gente, no Brasil, em São Paulo, o lugar de falar dos imigrantes é falar das histórias de sacrifício e de sucesso, num país, vamos lembrar também, né, Samuel, que acho que num país em que a população indígena sofreu muito com essa chegada, seja dos portugueses, seja dos imigrantes depois, porque eles vão sendo desalojados, onde vai chegando o café, os índios vão sendo tocados adiante, né, se a gente pensar em São Paulo. E, por outro lado, o sucesso desses imigrantes, especialmente na história do Estado de São Paulo, é construir a história de um Estado que pode liderar o país, porque também esses imigrantes que vieram ocupar lugares que eram tidos como da população negra escrava, né, foram bravos, heróicos e bem-sucedidos depois. Então, os italianos, as famílias italianas, também é uma história toda muito edulcorada, né? E aí a gente fica nessa pergunta: bom, mas eles conseguiram isso como é só história pessoal? Tem outras condições na sociedade que também permitiram isso? Quem deixou de ter outras possibilidades em nome desse espaço que os imigrantes brancos europeus acabaram tendo? Então, tem vários sentidos e várias camadas que vão se colocando quando a gente vai vendo a cada momento como
determinados grupos vão preferindo uma história, divulgando uma história, construindo ícones para uma história, né? Monumento às bandeiras, tudo isso vai construindo sentidos históricos, né? E aí eu fiquei pensando muito, né? Acho que me provocou também bastante essa percepção muito importante do Samuel, né? Dessa lacuna em relação à própria pesquisa e reconhecimento, né, do chief breeder. Vocês são chief breeders, são irmãos de navio, no fundo, né? Fala-se muito do chief breeder antes do Holocausto, quem veio junto no mesmo navio e tem uma camaradagem por isso, né? E aí vocês são o chief breeder não só pós-Holocausto, mas pós sair da Europa e ir para Israel e vir para o Brasil. E eu fiquei pensando um pouco assim, tanto da questão da pesquisa, que eu queria até te colocar isso como pergunta depois, né, Samuel, do momento em que a gente tem também o esforço que houve de registro dos ainda sobreviventes do Holocausto pelo trabalho do Shoah Foundation, né? Que é o pessoal associado ao Spielberg. Quer dizer, a gente teve aí, acho que nos anos 90, um trabalho importante, além do grupo específico do arquivo histórico, o Shoah Foundation também financiando um trabalho importante. Então, se isso aparece de alguma maneira no material amplo recolhido pelo Shoah Foundation, né? E queria trazer também um pouco essa reflexão do sentido do sionismo e de Israel, também na Constituição comunitária brasileira, né? Acho que no seu texto você coloca isso de uma maneira importante, até com jornais externos, né? Ao longo do século XX, o projeto de sim criar um Estado judeu e sim fortalecer o movimento sionista colocou fundos importantes em criar condições para sensibilizar judeus em todos os lugares do mundo, criar um arcabouço de educação, de conteúdos escolares, de movimento de jovens, que formalizasse esse caminho de um pensamento para a vida judaica que era voltado à formação da população em Israel, né? E nesse sentido, quando a gente vê lá o artigo de jornal que você coloca dizendo, é isso, vai ter uma diretiva de dizer para as comunidades, não dá para reconhecer quem caiu fora, não dá para a gente passar uma legitimação de quem teve essa oportunidade e que resolveu que não queria encarar a realidade barra pesada que devia ser em Israel lá em 48, 50, 52, seja pela questão militar, seja pela questão econômica. A gente estava falando de gente construindo um lugar econômico, né, em condições bastante adversas, com um pedaço pesado que significava ter que participar de um processo de conflito com a população local, e conflito que não dá para a gente imaginar que fosse bonito ou convidativo, né? E embarcar num projeto que também vai ter uma delimitação específica. Quem é esse novo homem judeu? Quem é essa nova fase do judaísmo no mundo? E que parte das pessoas vão dizer, olha, bacana, legal, né? Aprender hebraico, se desfazer do Yiddish. Tem uma série de coisas que vão estar nesse projeto, e que aí eu acho que você traz esse ponto da gente também olhar que acho que a gente tem conseguido fazer isso nos últimos tempos, né? De olhar para o movimento sionista e para toda a construção do Estado de Israel como um projeto que não vai querer dar muito espaço para outros projetos alternativos. Nesse sentido, eu vi que várias pessoas estão colocando aqui no chat, que estudaram no Scholem, que eram membro de família, membro de Partido Comunista, etc. Acho que quem vivenciou e participou da história da Casa do Povo vivenciou muito isso, né? Essa dificuldade comunitária de se abrir um espaço para um grupo que imigrou para o Brasil e que vai colocar um caminho alternativo que não é o caminho de adesão ao projeto sionista, né? E que vai sofrer no Brasil muita
muita sanção, muito debate, muito estrangulamento econômico quando foi possível, muito alijamento no momento da ditadura militar, né? Porque a comunidade judaica, quando pudesse, ia escolher uma história que era uma história de parte desses seus membros, e a parte mais integrada ao Brasil, a parte mais integrada ao projeto que não é o projeto de esquerda, né? Então, acho que é bonito a gente poder observar que, nesse momento, a gente tem, acho que nas últimas décadas, conseguido falar da história de uma maneira mais crítica nesse sentido, né? Precisa reabrir os livros de história de imigração, seja da imigração judaica do Brasil, seja da imigração em geral para o Brasil, porque ela é excludente e ela é construtora de narrativas que são as narrativas vitoriosas. Eu acho que a gente já está nesse momento e eu acho que o teu trabalho se insere um pouco nesse caminho também. Faço alguns comentários, Suzana? Vai em frente. A Lília levantou vários pontos, né? E eu queria acrescentar a questão, que é uma questão, eu acho que é a chave, que é a questão da língua. Os meus pais, meus avós, eles falavam Yiddish. Então, assim, nós perdemos 90% da família. Todo o Estado da Europa perdeu 90% dos habitantes. Tá? A Polônia perdeu 90% dos judeus. Tá? Esses 10% que sobreviveram, ele reaparece sempre. Tá? Então, mataram os pais do meu pai. Mas ele nasceu falando Yiddish. Ele falava alemão e falava polonês também. Depois ele aprendeu outras línguas no caminho, entre elas português. Tá? Mas Israel resolveu, no seu novo projeto militar, né, Israel resolveu acabar com a passividade do povo judeu. Né? E essa passividade do povo judeu, junto com ela, eles resolveram enterrar a língua também. Bom, você pode matar o pai de um cara, não pode? Pode matar o pai do meu pai. Mas como é que você vai matar a língua dele? Ele sonha em que língua, então? Agora ele vai ter que sonhar em hebraico moderno? Em que língua ele vai se expressar? Eu tinha uma namorada americana que ela falava português, mas ela foi criada em inglês. Na hora de brigar comigo, que língua que ela brigava? É inglês. Como é que você vai brigar comigo em português? Né? Como é que o meu pai não vai poder falar em Yiddish? Né? Quando eles chegaram aqui no Bom Retiro, meu pai e a tropa toda aí, a língua oficial do Bom Retiro era Yiddish. Então, nós refizemos o Estado polonês, foi aqui no Bom Retiro. Porque lá em Israel era mal visto, as pessoas chegaram a ser presas, encaminhadas à prisão, se falassem Yiddish nas ruas. Gente, agora a gente já encerrou as inscrições para o Círculo, eu já deixei uma mensagenzinha. A gente tem 4 pessoas querendo falar. Eu vou dividir em 2 blocos, tá? Tá bom, Samuel? Vou chamar primeiro os 2 primeiros, você comenta, depois a gente termina. Então, o Gabriel Nenstein e depois vou passar a palavra para o André Nahum. Oi, Samuel, muito bacana a pesquisa e esse impulso para chegar mais na profundidade da sua própria história. Isso tem muito mérito. E a minha família, os Nachman, eles vêm da Hungria, originalmente, e foram para a Palestina na primeira Aliá. E a primeira Aliá não era Aliá sionista, e sim uma Aliá religiosa. Uma Aliá não formada pelos textos modernos, mas pela própria Tanakh. Então, eles foram para Tzfat, e aí viveram em Tzfat um período muito difícil, final do século XIX e começo do século XX. E aí
esse meu bisavô casou com a minha bisavó, que era de Meacharim, e fugiu de Meacharim da ultra-ortodoxia que já existia lá. E meu avô nasceu em Tzfat, em 1932. Não, em 28. 1928. E o pai dele era alfaiate, e por uma briga que ele teve com o árabe, ele fez uma piada com o árabe, e o árabe jurou ele de morte. Ele teve que fugir para o Brasil, teve que sair ali da Palestina, e veio para cá, passou 2 anos, e aí quando ele se estabeleceu, chamou meu avô e a minha bisavó, a mãe dele, que veio aos 3 anos aqui não, eu não estou no Brasil, mas aí no Brasil. É uma história que também pode compor aí seu caleidoscópio de narrativas, mas eu queria tentar por um aspecto não material dessa história da imigração, e sim por um aspecto do imaginário, né, de o que motivou esse pessoal da Europa, eu digo, esses primeiros imigrantes que foram lá por ideais religiosos e espirituais, a encontrarem algo nessa terra santa, nessa terra prometida, e com essa imagem de que ali eles seriam prósperos, mas não, chegaram lá e pegaram 1000 doenças, tinham que drenar os pântanos, tinham que lidar com um povo com uma língua que não conheciam. Então, eu acho que o que caracteriza esse fenômeno de quem vai e volta é uma própria ambivalência dessa relação com a Terra Prometida. De que, por mais que hoje em dia já exista um Estado de Israel, a gente continua no exílio. Então, essa condição, né, segregada da nossa unidade, da nossa visão ideal, né, salomônica, de Shalom, dos tempos antigos, a gente está totalmente apartado disso. Então, ir para Israel é um fenômeno que a gente chega lá e vê os gigantes, que nem esses 2 episódios, né, do êxodo do Egito e do exílio da Babilônia. Muita gente quis ficar no Egito na época de Moisés. Muita gente não queria aceder a esse lugar e queria voltar para o Egito. Ou, eu acho que 70% dos que foram exilados na Babilônia ficaram na Babilônia, mesmo depois se puderam voltar à terra de Israel. Então é sempre um embate com essa imaginação do lugar ideal, do lugar sagrado, do lugar de reconexão, e tomar contato com isso e ver que não é bem assim, que é um lugar bastante complicado e que às vezes a diáspora compensa mais. É isso. Obrigada, Gá. André? Obrigado. Eu queria começar de novo. Outros já fizeram, mas, Mulek, muito obrigado por trazer esse depoimento e fazer esse depoimento publicamente. Eu acho que isso é super importante. Acho que a fala da Lilian foi maravilhosa também. Que legal que isso tudo é gravado. Acho que isso é um material primoroso também da memória da nossa comunidade, da nossa... Falando também, claro, o depoimento de Shoshana, quer dizer, a gente vai adensando, né, essa história, como a Lilian colocou, uma história que sobre a qual, né, nós sabemos tão pouco, né? Então, assim, realmente acho que o fundamental que eu queria dizer era agradecer mesmo pela coragem de trazer esse depoimento em toda essa complexidade, né? Eu acho que eu acho que você contemporiza muito dizendo essa é minha história, essa é a história da minha família, mas isso não diminui o valor do trabalho histórico que você está fazendo. Pelo contrário, né? Eu acho que você tem uma condição privilegiada justamente por isso, para contar a história. Vou continuar, né, incentivando que você continue essa pesquisa e que você torne essa pesquisa pública, porque realmente a gente tem muito pouco material. Eu tenho 2 perguntas, também baseado um pouco, eu tenho o privilégio de ter visto um pouco desse material que o Samuel está, né, produzindo por escrito. Eu acho que tem 2 aspectos que eu acho interessantes e que você podia talvez trazer, ainda que a gente tenha pouco tempo. O primeiro deles é
O que você acha desse livro, Dori Ehudai? Né? Para mim, é o único livro que eu conheço tratando desse tema, então, para mim, foi a única fonte, né, de informação. Sobretudo, o ponto que ele ressalta, que me parece muito semelhante ao que você está colocando aqui, de que, quer dizer, nessa construção, né, como toda construção nacional, você tem um ideal de identidade, muita coisa vai ficar de fora, né, você precisa construir um outro, no caso, né, isso que ele vai mostrar, o outro não é só o palestino, mas o outro também é o exilado, né, é o diaspórico, não tem lugar nessa identidade para alguém que está fora. E daí você parece incomodar muito com essa narrativa de que, né, o judeu europeu, ou o judeu que não era o judeu que assumia o projeto israelense, era um judeu, né, tem até os documentos que ele coloca no livro, né, um judeu efeminado, um judeu covarde. Né? O que você acha disso? Quer dizer, é isso mesmo? Quer dizer, você acha que tem problemas no livro? E segunda pergunta, né? Eu acho que tem um episódio, uma parte da história muito traumática para todo mundo, eu digo para vocês, para Israel, para a Alemanha, para os judeus, para todo mundo, que é Feurenwald. Né? E se você pudesse contar um pouco para as pessoas o que foi esse campo. Né? Obrigado. Responde, Suzana. Vai em frente, vai em frente. Você perguntou do Feurenwald, é isso? Tá. Tá, então, começando pelo fim, o Feurenwald é o último campo de refugiados judeu na Alemanha. Né? Tudo que eu escrevi gira em torno de Feurenwald. Os 150 judeus que estavam na sinagoga só foram parar na sinagoga porque a Alemanha botou um posto policial para impedir a entrada dos judeus em Feurenwald, desses 150 em Feurenwald. Então, no texto está isso. O Feurenwald é um ponto chave em toda essa história dos retornês. Né? E faz parte da história, porque os judeus estavam... A rota era essa. Era Europa, Israel, Feurenwald, Nova York. Essa é a rota. E a IAS, que é a organização judaica americana, fazia esse papel de arrumar os vistos. Né? O que estava acontecendo é o seguinte: em 53, mudou a lei de imigração americana e proibiram a entrada de novos judeus. Já tinha entrado muito. Entraram 150 mil. E eles pararam. Né? E só lembrando também, vai ficar um pouco comprido, mas os Estados Unidos só começaram a receber os judeus sobreviventes do Holocausto depois da independência do Estado de Israel. Isso está casado. Tipo assim, os Estados Unidos, eles fizeram mesura com o chapéu alheio. Eles não entregaram Manhattan para os judeus, embora tenha um monte lá, né? Eles entregaram a Palestina para os judeus. Depois que eles conseguiram fazer com que fosse criado o Estado de Israel, na ONU, estou pensando, na aprovação da divisão, e que eles não garantiram, eles dividiram e saíram da jogada. Né? Depois disso, é que eles permitiram a entrada dos judeus, porque eles sabiam que a boa parte dos judeus ia para Israel. Porque se eles abrissem antes, eles não iam dar conta de receber todo mundo. Então, 400 mil desses judeus europeus foram para Israel e 150 foram para os Estados Unidos. Em 53, isso parou. Quando ele parou, o pessoal que estava no caminho e continuou vindo para Feurenwald, para daí para o Canadá e para os Estados Unidos, eles ficaram, é o subtítulo do trabalho, eles ficaram ilhados lá na Europa. Não só em Munique, em Feurenwald, mas também ficaram em Paris também. Paris era uma das grandes paradas deles. Tá? Eles iam era assim, Israel, Paris, Munique, Nova York. Então, o fenômeno dos 150, o evento internacional, é isso. Quando parou a lei norte-americana de imigração para os judeus, os judeus começaram a ficar todos ilhados na Alemanha. E aí teve um acordo entre as autoridades alemãs, leia-se alemão,
de alguma forma, a administração era fortemente vigiada pelos Estados Unidos. E aí eles fizeram um acordo com as entidades judaicas de não permitir, de estancar o êxodo. E aí uma delas é isso, a gente pôs um posto policial dentro de Fahrenwald para impedir que mais judeus entrassem. E aí é por isso que eu e o pai da Shoshana, fomos parar na sinagoga. A partir desse escândalo é que a gente chegou no Brasil, porque não podia ir para os Estados Unidos, ninguém queria voltar para Israel, né? E todo mundo, o único país que aceitou foi o Brasil. E o Brasil foi uma negociação entre a Joint, que é uma organização americana de refugiados, foi uma negociação que foi feita entre o cônsul de Frankfurt e eu falei, os 2 pontos de apoio é Paris e Viena. E de lá que eles iam para Frankfurt. Eu estava esquecendo Viena. Tá? Mas é principalmente Paris, tá? Bom, aí foi uma negociação que foi feita. E aí bom, o livro do Yehudá, do Ori, eu assino o livro de ponta a ponta. Ele é fantástico, eu sou fã do Ori. O que eu falei, que podia dar um mal entendido, é o seguinte: quando o Ori vai descrever a sinagoga, a descrição que ele usa é a descrição das notícias. Depois disso, ele vai falar da campanha publicitária, para estancar o êxodo, né? Mas não está explícito isso, de que aquela descrição que ele está usando não é a descrição real, é fake news. É uma descrição de pavor para dizer assim, olha, vocês vão parar no inferno. Ele descreve a situação. Esse pessoal está louco, à beira do suicídio. Então, assim, é para parar de... não venham mais para a Alemanha, porque não dá para ir para os Estados Unidos. E aí, assim, no texto está isso explicitado, no meu texto, a crítica das instituições judaicas aos judeus brasileiros. E a chave, que eles falam assim, está isso escrito, é notícia, de que os judeus brasileiros, ao invés de ir para Israel, manifestavam seu sionismo sendo hostis aos retorneiros. Tá? Bom, gente, seguimos agora para a última rodada. Eu vou pedir para todo mundo tentar condensar um pouquinho a fala, porque a gente já está em 12:30, né? Então, a gente vai avançar uns 10 minutinhos aí depois do término. Então, Daniel, quiser começar, depois eu vou chamar o Yuri. Bom, obrigado. Eu queria primeiro parabenizar aí o Samuel, dizer que fico super feliz de ver que quando acontece, né, de pessoas vinculadas ao círculo e que participam com a gente todos os meses, trazem as suas próprias pesquisas, né? A gente já teve alguns casos assim na história do círculo e é sempre bacana quando isso acontece. E acho que é super importante, Samuel, essa discussão que você levanta, e eu queria só compartilhar que eu lembrei de um texto que eu li recentemente, do Michael Pollack. O texto chama Memória, Esquecimento e Silêncio. Eu perdi o começo da sua fala, tá? Não sei se alguma das coisas que eu vou falar, isso já foi dito por você, e você me perdoa, mas... É só que ele traz um conceito que eu acho que é muito útil para essa discussão, né? Que é o de memórias subterrâneas. Ele fala das memórias subterrâneas como aquelas que acabam se opondo à memória oficial e elas seguem no seu trabalho de subversão justamente no silêncio, justamente passando despercebidas, né, de maneira imperceptível, e acabam aflorando em momentos específicos, momentos de crise, momentos em que aquilo que parecia não existir porque estava silenciado, de repente aflora. E sempre que isso acontece, a memória entra em disputa, né? E aí começam esses choques, essas memórias concorrentes, como ele diz. Eu acho que, para além do tema em si, que você apresentou no seu artigo, até a maneira como você começou a sua fala, fazendo uma saudação em Yiddish, acho que já é uma provocação justamente a essa
essas memórias oficiais e que, de alguma maneira, o Yiddish também passa, né, por esse novo lugar e entra numa disputa aí com outras memórias dentro desse contexto das línguas judaicas, a língua que tinha que assumir o lugar da outra, enfim, acho que é muito importante e senti vontade de compartilhar essa referência com você, porque para mim ela é nova, e como você também acabou se apresentando como um cara de uma outra área, mas que pela veia familiar, por um interesse muito específico, se aproximou disso, acho que há muita potência em dialogar com esses conceitos. É isso, e parabéns de novo. Obrigada, Dani. Yuri, por favor. Obrigado. Boa tarde já a todos e todas. Obrigado, Samuel, pela fala. Eu tenho algumas questões que são pontuais, Samuel. Eu não entendi, não sei se me escapou, qual era o lugar originário da sua família? Em que país vocês viviam? Depois eu tenho uma segunda questão, que você disse que estava em Israel quando criança. E eu queria saber quem levava as crianças, quem levava as pessoas, como as pessoas chegavam até Israel, como vocês, assim, crianças de 2, 3 anos, né? E a outra questão é uma questão documental, Samuel. Eu queria saber onde estão esses documentos. E, por exemplo, se você puder me dar um exemplo, onde está a lista de passageiros do Claude Bernard? Ela está no Museu da Imigração, ela está no Museu Internacional. São essas as curiosidades, Samuel. Muito obrigado. Suzana, você me ajuda aí, que o Uri fez. Aliás, eu não sei com quem convidou o Uri, nem a Graça. Quem convidou vocês? Yuri e Graça, vocês não foram convidados. O que vocês estão fazendo aí? Depois eu vou falar sobre isso. Eles foram não convidados, eles não são convidados, esse povo aí. Bom, mas mesmo assim, por educação, eu vou responder aí. Bom, a primeira pergunta, de onde é meu pai? Meu pai é da Polônia. Não, assim, você não precisa fazer essa pergunta, Yuri. O Yuri não é judeu, né? Você não tem nada de judeu. Então, você não sabe. Mas os outros também não sabem, os judeus também não sabem. Todos os judeus são poloneses. Todos os ashkenazes são poloneses. Não tem nenhum judeu que é ashkenazi que não seja de alguma... Tem um ou outro, mas é a exceção para confirmar a regra. Todos são poloneses. O meu pai, por acaso, é um polonês que morava na Polônia, na Silésia, tá? Mas os outros... Eu quando fiz a minha pesquisa dos meus pais, eu rodei o mundo, né? Eu fui atrás. Eu passei para a Alemanha, Israel com certeza, né? Eu nasci em Israel. Na Austrália, eu rodei o mundo todo. Os 10% dos familiares que sobreviveram não podiam estar um mais longe do outro. Eles estão no globo todo. Bom, todos os judeus são poloneses, todos. No século XIX todo, a Polônia não tinha bandeira. A Polônia estava dividida entre o Império Austro-Húngaro, o Reino da Prússia e o Império Russo. E aí, então, parte da minha família, que ficou na fronteira de lá depois, eles se falam alemães, e eles falam para mim de uma forma arrogante, que eu sou polonês, entendeu? Porque eles são alemães. Os nossos avós eram irmãos, entendeu? Viu? Então, são todos poloneses. Uns vieram, tipo assim, uns ficaram no Império Austro-Húngaro, aí se chamavam húngaros, né? Alguém falou que era húngaro, foi o André? Quem foi? Não, foi quem falou que era húngaro aqui? O Gabriel falou que era húngaro, né? Mas vai atrás da genealógica dele. É Polônia, entendeu? Todo mundo é polonês, não tem, isso está grafado, tá? Bom, então uma pergunta era isso, eu não sei se os meus pais saíram da Polônia e foram para Israel, em 48. Tá? Então, meus pais são poloneses. Eu tenho uma irmã nascida em Campo de Refugiados, aí na Alemanha, depois eles foram para Israel, nasci eu e vieram para o Brasil. Tá? Agora, o que você perguntou, como é que criança ia, não é meu caso, mas eu conheço amigos dos meus pais que as crianças foram sozinhas. É isso. Eles estavam na Rússia, mas aí antes de 48, levavam as crianças todas para Israel. Tem isso que você fantasiou de alguma forma, é real.
Não é a minha história, mas tem várias histórias assim. Suzana, o que mais Onde estão os dados? Onde estão os dados? É. Onde é que estão os dados? Eu fiz uma pesquisa doméstica. Eu tenho a expertise acadêmica, mas eu comecei domesticamente. Como é que eu comecei? Lembra que eu comecei? Com as fichas dos amigos do meu pai. Foi por aí. Aí, de repente, eu comecei, bom, mas todo mundo é a mesma história, tudo igualzinho. Tinha vários que estavam no navio, não só a Xoxana, né? Tá? E aí eu comecei a pesquisar na unha. Está no Family Search, o site. Isso tá no... Bom, mas eu pedi a listas de bordo, estão no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro. Eu pedi isso para eles, mas por causa da pandemia, né? Não chegou nada ainda, né? Eu pedi alguns navios que eu sei. A pesquisa começou sendo feita só dos 150, né? Aí depois eu passei, aí não dava para separar bem, eu me contatei com o Yehudai, etc., com os pesquisadores dessa causa, para ver se eu conseguia só os 150. Eu não queria abrir isso, mas aí eu acabei abrindo para fora, então, dos que estavam em Fehrenwald, aqueles que tinham, também eram retorneiros, também eram semi-legais, isso está no texto, Marcelo, eles eram semi-legais. Aí eu tive que abrir a pesquisa e acabei pondo todo mundo, inclusive os que vieram direto de Israel, né? Que é, por exemplo, os pais do nosso historiador, do Rony, são do Zitonovich, né? Eles fizeram a rota Israel-Brasil direto. Porque depois, a ideia era estancar o êxodo via Alemanha para os Estados Unidos, mas aí abriu o êxodo Israel direto Brasil. E entra os pais do... E o resto da família do Rony estava na Europa, e vieram direto da Europa para o Brasil. Bom, mas aí a pergunta eu me enrolei um pouco, eu acho. Qual que é? Onde encontrei. Então, assim, no Brás, tem as listas do Brás estão online. As listas da hospedaria de imigrantes. Eu morei tem uma amiga minha que ela é diretora do Museu da Memória, lá no DOPS, né? E ela, antes disso, ela foi diretora do Museu da Imigração lá do Brás, né? Que é na Moca, na verdade, mas chama do Brás. Não sei por quê. E eu chamo ela, quando eu falo com ela, eu me dirijo a ela, a minha senhoria, porque eu morei em todos os lugares que ela foi diretora. Eu morei no DOPS, né? Morei na Casa de Imigrantes. Então, eu falei, todo lugar que eu moro, você vai lá e dirige. Então, eu chamo ela de minha querida senhoria. Bom, mas aí a pergunta ainda... onde então? Mas lá não está tudo. Por que não está tudo? Porque nem todos os judeus que migraram passavam pelo museu, o que hoje é o Museu de Imigração, que é a Casa do Imigrante. Eu passei, fiquei hospedado lá, e depois a minha história está no livro pessoal, não está aí. Eu fui para a Vila Zelina. E eu fui para a Vila Zelina, que não tem judeu, mas tem russo lá. E meu pai falava russo. A gente não tinha, isso está no texto, a gente não tinha, meu pai não sabia, meu pai e o resto da patota, né? Ninguém sabia, não é que não sabia onde ficava o Brasil, a gente nem sabia que existia um país com esse nome. Vocês podem ir para o Brasil. Brasil, nunca ouvi falar que tivesse país com esse nome. Então vocês vão para Israel de volta. Não, nós vamos para o Brasil mesmo, tudo bem. A gente nunca ouviu falar, mas qualquer lugar menos Israel. Tá? Bom, essa é a minha última fala, Suzana? A última fala. Eu acho que a Lilian vai talvez fazer um fechamento, mas não sei, gente. Eu queria agradecer algumas pessoas que estão aqui. Não, acho que a gente está encerrando pelo horário. A gente deve ter o nosso de março anunciado logo mais. Mas, enfim, não tenho outras coisas para dizer, não. O nosso fechamento vai ser do Samuel. Posso agradecer só? Por favor. Eu queria agradecer primeiro, cadê a Nancy? A Nancy está aí. Se não fosse a Nancy, eu acho que eu não estava aqui. Porque quando eu passei para a Nancy falou, não, você precisa apresentar. Eu falei, não, mas eu me sinto uma donzela, né? Aí o Júlio, que também está aí, o Júlio Manuel Pires, que é historiador e economista e foi colega meu, o Júlio falou assim, mostre seus vestidos, então, né? Ele contrapondo a Nancy que... Aí eu falei assim, mas eu me sinto uma donzela nua, né? Eu estou nu, né? Eu tenho expertise em apresentar trabalhos em congressos, mas não pessoais, nada pessoal. Tá? Bom, várias pessoas que eu agradeci, o Júlio, o André é outro incentivador, o André Naum,
que é filho de uma amiga minha de escola, que fez, né? E o André é outro o André fica me cutucando. Toda hora ele manda um e-mail para mim, escuta, você vai publicar? Não vai publicar? E eu considero que está publicado. Vocês não estão online, né? E vocês não divulgaram o texto? Para mim está publicado, tá? Queria agradecer de coração também ao Guetta. A Guetta sempre ela se esconde atrás da Marina. Mas ela está por aí. Outra pessoa que está rindo aí é a Ruth. A Ruth, o filho dela também está por aí. Cadê o filho dela? O Gustavo, pelo menos eu não estou vendo ele aqui. Estou aqui. Está aqui. Ó. O Gustavo está aí. O Gustavo é da minha equipe de trabalho acadêmico. Mas a gente fala coisas nobres, sabe? Envelhecimento, saúde pública, é outra papo. E a Ruth, a mãe dele, trabalha com gerontologia. Nós trabalhávamos com a questão, né? E a mãe da Ruth é uma figura exemplar. Ela é alemã, ela se refugiou em Portugal, casou lá, foi para Moçambique e veio para cá. E ela diz o seguinte, onde eu ia tinha ditadura, tinha guerra. Ela saiu da Alemanha por causa da guerra, foi para Portugal, foi para Moçambique, aí tinha guerra. Aí foi para o Brasil e teve o golpe militar. Falei, uai, eu acho que eu tenho um pé frio, todo lugar. E ela está aqui do meu lado, aqui. O Gustavo, o filho dela, está lá. Né? E de novo, tem uns cariocas aí, tem gente de Nova York, e o Gustavo, ele mora no Polo Norte, o Gustavo. E ele veio especialmente do Polo Norte para me ver aqui, me ver na exposição. Além do Uri e da Graça, que eu não sei porque estão aqui, não sei quem. Eu não teria coragem de avisá-los que eu vou apresentar, porque eu só consegui. A Anitta Con, eu convidei outro dia. O César, que está aí, que trabalhou comigo também, que é esse pessoal acadêmico, eu não tinha coragem de chamar. Aí hoje de manhã que eu falei, olha, desculpe, é de última hora, mas eu fiquei meio sem graça de convidar. O Hugo eu jamais chamaria, nem a Graça, eu acho que é muita intimidade, entendeu? Eles entrarem aqui no meu recinto aí. Bom, é isso. E a Anitta Con, que eu já fiz o agradecimento a Anitta Con é filha do Maier Ockler e nora do Godel Con. E os dois são fundadores da Casa do Povo. Eu estou falando na casa deles, eu me sinto falando na casa da Anitta, que além de ser filha de um dos fundadores, casou com um filho do outro fundador. É isso. Eu não sei se eu esqueci algum, tem um monte de gente, a Guetta eu falei, o André, tem um monte de gente que é amiga, que além de está me prestigiando de alguma forma, e eu agradeço de coração. A Rivka estava returnê também, está por aí. A Rivka ela está em vergonha, ela não se apresentou, ela está com câmera fechada, não sei por quê. Eu também, até pouco tempo, eu usava câmera fechada porque eu tinha maior vergonha de aparecer. Ó, a Rivka apareceu aí, ó. Eu chamei ela. Eu tinha maior vergonha de aparecer em público. Fala. Não, estou escutando com muito prazer e excelente a exposição e tudo que você está fazendo. E obrigado a todos. Eu devo ter esquecido uma dúzia de amigos que estão por aí, mas primeiro assim, tem amigos que não estão nas telinhas que eu pedi para abrir. A Rivka eu vi aí e eu chamei ela. A Rivka estudou comigo no Renascença. Nós éramos amiguinhos, da mesma classe, muitos anos, fizemos fundamental junto, viu, Graça? Olha o meu pessoal de fundamental aí. Eu era bastante mais jovem que você, hein? Então, é isso. Mas eu jamais sabia, eu me surpreendi de ela ser returnê como eu, fazendo essa pesquisa. E tem outros também. E ela também veio de longe, ela veio da Argentina para se juntar a gente. Eu acho que está bom já, né? Já falei bastante. Gente, acho que é um círculo bem emocionante. Eu acho que a gente tem tido essa experiência de muitas vezes começar o círculo achando que a gente está falando sobre um tema e chegar a vários outros que são tão importantes por motivos muito diversos, seja, né, pelos conhecimentos, seja pelas aprendizagens que a gente tem, mas também eu acho que por todos os afetos que isso traz, ainda mais quando a gente está falando de histórias pessoais e das conexões entre todas essas histórias pessoais. No fundo, tem muito mais coisa além só das narrativas históricas que a gente pode reconhecer e recolher, né? Então, teve já gente perguntando, os nossos
encontros do Círculo têm ficado já disponibilizados no canal do YouTube do Círculo de Reflexão. Se alguém quiser deixar e-mail, a gente manda a mala direta do Círculo todos os meses, convidando para os próximos. Pode deixar aqui no chat. E a gente volta a se encontrar em março. Espero que estejam todos super se cuidando nesse momento tão difícil que a gente está vivendo da pandemia. Fiquem com saúde. Quem já se vacinou, que notícia boa, começo do dia hoje o Guita estava dizendo, e que a gente possa, em breve, voltar a se encontrar presencialmente também nos nossos encontros do Círculo. Um abraço grande, Gui Chaves, bom sábado para todo mundo, e parabéns, muito obrigada, Samuel, foi uma felicidade te ouvir nesse nosso coletivo do qual você é participante com tanta presença sempre. Sei gesehen, Trevre. Obrigada, gente. Obrigada, Samuel. Shabbat Shalom.